Um prazer estar aqui com vocês. Abre tua Bíblia em Mateus 26. Nós vamos ler do verso 69, ao 75. Mateus 26, do 69 ao 75. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor, nós te louvamos por esse momento. Queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de subirmos à tua casa, para em comunidade prestarmos um culto a ti. Meu Deus, me ajuda a expor as Escrituras com fidelidade, com clareza. E na medida, Senhor, que a tua palavra seja exposta, eu peço que o teu povo também possa ser alcançado. Que teu Espírito Santo possa dar entendimento à mente e calor ao coração. E se tem algo que eu quero te pedir esta noite, Senhor, é que tu edifica a tua igreja, exorta a tua igreja, consola a tua igreja, porque essa é a função da tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos meditar hoje um pouco sobre a negação de Pedro. Se eu pudesse dar um título a esse texto que nós lemos, eu diria: Como nós negamos a Cristo com o nosso estilo de vida. Como eu nego a Cristo com o meu estilo de vida? Para que a gente entenda esses versículos que nós lemos, você não precisa voltar, mas no mesmo capítulo 26, a partir do verso 20, o verso 20 vai nos dar informações para que a gente compreenda melhor esse texto lido. A partir do verso 20, faz com que a gente entre no contexto desse texto, para que a gente possa entender melhor. Do verso 20 ao 25, Jesus vai indicar o traidor. E fica claro quem é. É interessante que o verso 20 começa assim: Chegada a tarde. Que tarde? A tarde que Cristo ia ser traído. Foi nesse dia. E a Bíblia vai dizer dos versos 20 ao 25, que Jesus ali na ceia começa a conversar com os seus discípulos. E ele diz: Olha, um de vocês vai me trair. E começam os discípulos a se perguntarem entre si, e um a um começa a dizer: Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. E quando chega a vez de Judas, que ele diz: Senhor, sou eu, Cristo vai dizer: Tu o dissestes. Dos versos 26 ao 30, a Bíblia vai nos dizer que Jesus realiza a ceia. E, irmãos, eu posso imaginar que momento maravilhoso foi esse, porque vai terminar dizendo que depois da realização da ceia, todos louvaram a Deus. Do verso 31 ao 35,
nós vamos ver que depois da ceia, Jesus se direciona mais a Pedro. E a gente precisa ver aqui algumas coisas. Verso 31, quero que você me acompanhe. Diz assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. No verso 31, Jesus dá um aviso aos seus discípulos. É como se Jesus dissesse: olha, vocês andaram 3 anos comigo, eu passei 3 anos dizendo a vocês que era necessário que o Filho do Homem fosse traído, que o Filho do Homem morresse, mas isso não foi suficiente. Mesmo vocês me acompanhando 3 anos, quando vocês me verem na cruz, quando vocês me verem desfigurado dos açoites, das pancadas, quando vocês me virem sangrando, vocês não vão suportar, vocês vão se escandalizarem. Cristo estava dizendo: embora vocês tenham visto a olho nu quem eu sou, no sofrimento, na tribulação, vocês ainda correm o perigo de se escandalizarem com o meu nome. E ele cita aqui Zacarias 13:7, quando Zacarias profetizou: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O Cristo seria ferido e os seus discípulos iria cada um para o seu caminho. Mas no verso 32 ele vai dizer assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Cristo dá uma promessa. Apesar de vocês se acovardarem, apesar de vocês ficarem dispersos, apesar de vocês me abandonarem, eu ainda vou retornar para vocês. Aí do verso 33 ao 35, nós vamos ver que vai começar aí a negação de Pedro. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Esses versículos aqui, nós vamos perceber, irmãos, a presunção de Pedro. Como Pedro tinha confiança em si mesmo. Pedro, na verdade, quis se sobrepor aos outros discípulos. Pedro faz o que eu e você fazemos quando nós vemos que alguém caiu, quando nós vemos que alguém errou. Lá no nosso íntimo nós dizemos: eu jamais faria isso. Pedro aqui quis ser melhor do que os discípulos. Eu não sei o que passou pela cabeça de Pedro, mas talvez Pedro tenha confiado nas experiências que ele tinha tido com Jesus. Irmãos, quando nós olhamos, Pedro viu a sua sogra ser curada. Pedro estava no monte da transfiguração, quando viu Moisés, quando viu Elias, quando viu o rosto de Cristo brilhando e ouviu a própria voz de Deus dizendo: esse é o meu filho eleito, a ele ouvi. Pedro andou sobre as águas. Eu não sei, talvez por causa dessas experiências sobrenaturais, Pedro possa ter pensado: Senhor, eu jamais te negarei. O que é que nós aprendemos aqui? Experiências sobrenaturais não me torna mais espiritual do que você. Experiência sobrenatural não me torna super crente. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. E o pecado de Pedro aqui foi a sua presunção. E Jesus, que conhece o coração de Pedro, ele olha para Pedro e diz: Pedro, você não vai me negar uma, você vai me negar 3 vezes. Você fará pior do que você imagina. E um comentarista comentando esse versículo, ele vai dizer assim: aqueles que frequentemente caem logo e de modo degradante são aqueles que estão mais autoconfiantes.
Aqueles que estão mais seguros de si mesmo correm mais riscos. Satanás tem mais empenho para seduzir a esses. Eles são os que mais baixam a guarda. E Deus os deixa por sua própria conta para humilhá-los. Pedro disse, jamais. Eu tenho certeza que nós temos experiência aqui de quantas vezes nós dizemos a Cristo, Senhor, eu jamais vou fazer isso. E a gente se pega fazendo. Do verso 36 ao 46, vai dizer que depois da ceia, eles se direcionam ao Getsemane. E no Getsemane, Cristo se angustia. Irmãos, Cristo não estava com angústia no Getsemane. Não era porque ele estava com crise de identidade. Cristo não estava com aquela pergunta, eu me entrego ou não? Eu morro na cruz ou não? Não, porque sempre, desde o momento que ele pisou nessa terra, que ele se fez homem, ele tinha convicção do seu objetivo. Cristo se angustiou por duas coisas. Primeiro, porque ele era puro, porque ele era imaculado, porque ele nunca tinha pecado. Mas ele sabia que ali na cruz do Calvário, ele ia tomar todos os nossos pecados. Ele sabia que na cruz do Calvário, ele ia beber o cálice da ira de Deus. E ele começa a se angustiar. Ele sentiu angústia porque ele tinha claro todos os sofrimentos que o aguardava. A traição, a própria negação de Pedro, ele sabia disso. Mas qual é a ordem que ele dá aqui? Em casa você olha, ele vai dizer, orem e vigiem. Mas tem um detalhe aí, né? Aquele que disse que jamais negaria, aquele disse que jamais se escandalizaria, nem orou e nem vigiou. Pedro dormiu as 3 vezes que Jesus se retirou para orar. E eu pergunto a você, como não negar a Cristo, irmãos, sem oração, sem vigilância e com sono? Como nós não vamos negar a Cristo se nós não temos uma vida contínua de oração? Como nós não vamos negar a Cristo se nós não temos uma vida de vigilância? Como nós não vamos negar a Cristo se nós estamos dormindo espiritualmente? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer, não durma como os demais. As coisas estão acontecendo aí fora e nós estamos dormindo. A igreja, ela não consegue mais fazer uma leitura bíblica dos grandes acontecimentos aí fora, porque ela está dormindo. J.C. Ryle vai dizer que a negação de Pedro começa agora. Quando ele não ora, quando ele não vigia e quando ele dorme. E ele vai dizer assim, os homens caem em sua vida privada muito antes de cair em público. Observa alguém que vem se afastando de Cristo lentamente. Não ora mais, não comunga mais com os irmãos, não frequenta mais a igreja, é uma pessoa extremamente crítica. É uma coisa progressiva. Quando um escândalo vem, é porque lá atrás já foi há muito tempo. É porque não tem mais vida de oração, é porque não tem mais devocional com Deus. Eu acompanhei a esposa de um pastor, ela não mora aqui na Paraíba, é em outro estado. Ela adulterou e ela veio para Campina para a gente dar um apoio. E algo que ela me disse eu nunca esqueci, porque aquilo me assustou muito. Ela era líder do louvor da igreja. E o marido dela, quando ia trabalhar, o professor de educação física entrava dentro da casa dela para eles terem relação sexual. E ela disse a mim o seguinte, Janeide, as pessoas estão chocadas com o meu adultério. Mas não começou no adultério.
Eu ia para a igreja por ir. Eu ministrava louvor por ministrar. Eu não tinha mais intimidade com Deus. Aí ela disse para mim, a minha queda foi ali, não foi no adultério. O adultério deixou visível a minha vida que eu estava tendo com Deus. Então a queda de Pedro começa aqui. Dos versos 47 ao 56, vai dizer que Jesus, ele é preso. E vai terminar dizendo assim, que no 56. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Dos versos 57 ao 56, vai nos dizer que quando Jesus é preso, ele é levado perante o sinédrio. O verso 57 vai dizer assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele é levado à casa de Caifás, que era um sumo sacerdote, perante o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era composto por 71 membros. Quem eram essas pessoas? Escribas, anciãos, saduceus e fariseus, ou seja, a nata religiosa de Jerusalém. A lei dizia que não se podia prender ninguém à noite e não se podia interrogar ninguém antes de uma festa, porque estava perto da Páscoa, mas mesmo assim Jesus é levado à casa de Caifás. Mas olha que coisa linda, que ato profético. O sinédrio achava que estava no controle de todas as coisas. O sinédrio achava que estava tendo poder sobre Cristo. Mas Levítico 17:5 vai dizer que pela lei, todos os sacrifícios antes de ir para o altar devia ser primeiro apresentado ao sacerdote. Jesus estava simplesmente cumprindo o plano de Deus. Aí o verso 58 vai dizer assim: mas Pedro, aquele Pedro que disse que não ia se escandalizar, o super crente, o fortão, o que queria ser melhor do que todo mundo, o que queria ser mais espiritual do que todo mundo. Mas Pedro o seguia de onde? De longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Nós vamos perceber, irmãos, que a negação de Pedro, ela foi progressiva. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Pedro o seguiu de longe. Por quê? Se ele estava seguindo Cristo, talvez ele tivesse algum sentimento pelo mestre. Não é verdade? Mas por que era que ele estava de longe? Porque ele não queria que a sua imagem fosse ligada a Cristo. É aquela pessoa que diz assim: eu sou simpatizante do evangelho. Eu vou para a igreja, eu gosto, mas eu acompanho Jesus de longe. Eu não quero que no trabalho as pessoas achem que eu sou cristã. Eu não quero que na universidade as pessoas me conheçam como cristã. Não, eu estou acompanhando Jesus de longe. É aí que está o perigo. O momento na cabeça de Pedro era de discrição. Interessante que nos milagres, nas pregações, era bom estar perto, mas agora não era, porque Jesus estava preso. Acompanhava Jesus de longe, queria ver como seria o fim. Ou seja, irmão, sentimento de curiosidade como espectador. E o que mais me assombra, sabe o que é? É que no verso 67 vai dizer que cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. E Pedro continuava seguindo Cristo de longe. Muitas vezes Cristo é escarnecido. Muitas vezes Cristo é zombado. E nós continuamos de longe. Porque nós não fazemos nada.
E para entrarmos no texto, isso foi apenas para a gente ter um contexto e entrar no texto. Eu queria fazer aqui algumas aplicações diante de tudo isso que nós vimos. Primeiro, nós não podemos afirmar que temos firmeza na fé. Quem aqui pode levantar a mão e dizer que tem uma fé constante? Ninguém. Sabe por quê? Porque nós não passamos de homens, e homens cercados de fraquezas. Enquanto estamos nesse corpo, nós estamos em perigo. Mas nós precisamos também aprender uma coisa. Nós devemos usar de misericórdia para os irmãos que caem. Porque a Bíblia diz que quem pensa, não é quem está em pé, não. Quem pensa está em pé, ore, para que não caia. E vamos ver agora a negação de Pedro. Entrado no contexto, né? E nós vamos ver agora, irmãos, talvez uma das histórias mais tristes do Novo Testamento. Porque desperta em nós alguns sentimentos. Primeiro, nós ficamos indignados com Pedro. E nós temos a presunção de acharmos que nós nunca faríamos a mesma coisa. Mas a verdade é que nós negamos a Cristo muito. É como que o pastor falou aqui. Dizia, meu Deus, que maravilha. Nós negamos a Cristo muito de nossas atitudes e o nosso estilo de vida. Cristianismo não é regra. Cristianismo é estilo de vida. Verso 69 ao 70. A primeira negação de Pedro. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Veja bem, a narrativa da negação de Pedro está nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, algumas coisas não tem em Mateus, mas tem nos outros. Você não precisa abrir, mas João 18, 15 e 16 vai dizer assim, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio, deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. O que é que a gente entende aqui? João vai nos dar essa indicação de que Pedro e outro discípulo seguiam Jesus de longe. E quando chegaram na casa do sumo sacerdote, esse outro discípulo, por conhecer a criada, entrou. E Pedro ficou fora. Só que esse outro discípulo falou com a criada e a criada permitiu que Pedro entrasse. A Bíblia não fala quem era esse discípulo. Existem especulações. Tem comentaristas que vão dizer que talvez fosse João, porque João era pescador e talvez vendesse peixe às criadas do sumo sacerdote. Isso é pouco provável. Talvez esse outro discípulo fosse José de Arimateia, aquele que foi requerer o corpo de Cristo quando ele morreu. Talvez esse discípulo fosse Nicodemos, a gente não sabe, mas o que nos dá a entender é que Pedro entrou para a casa do sumo sacerdote, porque outro discípulo fez ele entrar. Lucas 22, 55 vai nos dizer o seguinte: acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, e Pedro tomou lugar entre eles. A queda de Pedro começou aqui, sabe por quê, irmãos? Porque a má companhia é para muitos uma ocasião para pecar. O que é que Pedro foi fazer no meio dos ímpios? O que é que tinha Pedro se assentar na roda dos escarnecedores? Aquelas pessoas que estavam ali no pátio, não estavam ali porque estavam preocupadas com Cristo. Aquelas pessoas pouco interessavam a elas se Cristo ia ser condenado ou não. Aquelas pessoas não tinham compromisso com Cristo. E a pergunta que eu faço a você: o que faz um crente no meio do ímpio?
O que faz uma mulher casada ter amigas não cristãs que a aconselha? O que faz um jovem cristão namorar com uma pessoa que não é cristã? Você está se fragilizando. Você está se tornando vulnerável. É isso que aconteceu. Pedro se assentou. E muitas vezes nós nos colocamos em situações que nos tornam vulneráveis. O que você assiste na TV? O que você assiste na internet? Irmãos, como nossos filhos namoram? Aí depois, quando as coisas acontecem, nós não sabemos. O que é que tem um casal cristão viajar sozinho os dois? Muitas vezes nós estamos nos colocando em situação em que nós somos vulneráveis. Com quem nós temos andado? Pedro estava assentado com os escarnecedores. Aí a Bíblia vai dizer que começa aqui. Uma criada olha para Pedro, não é isso? E diz: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Essa palavra criada no grego é como se quisesse dizer assim, uma pequena criada. Então, nos dá essa ideia. Ou essa criada tinha pouca idade, ela era muito nova, ou ela era alguém que fazia um serviço insignificante. Ou seja, aquela criada não representava perigo nenhum a Pedro. E ela se refere a Pedro com um termo pejorativo, Galileu. Era como se dissesse assim: esse vive na Galileia, lugar dos gentios, não é ninguém. E qual era aqui o problema de Pedro? Pedro não queria que soubessem que ele esteve com Jesus. Pedro não queria ser ridicularizado ou até preso. E é interessante que ela vai dizer: também tu estavas com Jesus. Esse estar com Jesus é muito profundo, porque quando nós lemos Marcos 3,14, vai dizer assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Marcos 5,37 vai dizer: na ressurreição da filha de Jairo, Jesus não permitiu que todos estivessem com ele, mas permitiu Pedro para estar com ele. Esse estar era compartilhar, esse estar era ver os milagres, esse estar era absorver o estilo de vida, era aprender com o grande mestre. Se ela estava dizendo você estava com Jesus, é como se ela estivesse dizendo você é igual a Jesus, você pensa como Jesus, você tem valores de Jesus, mas ele não quis. E o que é que Pedro diz, irmãos? Ele, porém, o negou diante de todos. Interessante que Mateus 10,33, o próprio Cristo vai dizer: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai. Sabe quando é que a gente nega Cristo? Quando a gente concorda com o errado. Sabe quando é que a gente nega Cristo? Quando a gente se cala por covardia, para que as pessoas não saibam que a gente anda com Cristo. De um mês para cá, você quer ver como anda a mentalidade cristã? É quando se levanta temas polêmicos. E de um mês para cá, misericórdia. Começou o mês de agosto, uma empresa querendo nos botar goela abaixo que uma mulher pode ser pai. Eu não estou dizendo que tem circunstâncias que algumas mulheres assumem o papel de mãe e pai, mas mesmo assim não faz dela um homem. Cadê a igreja? Calada. Logo em seguida, o Brasil para porque o juiz dá uma sentença favorável a uma criança de 10 anos para matarem outra criança que está no ventre dela. Cadê a igreja? Calada. Pastor fulano é preso no Rio de Janeiro. Cadê?
Eu não vou nem dizer que é pastora, porque biblicamente não tem pastora. Deputada trama a morte do marido. Cadê a igreja? Cadê os teólogos reformados, que era quem tinha suporte para responder biblicamente? Fica só Silas. Bom, gravar tem esse problema. Só fica um falando, meio desorientado, mas do jeito dele. Sozinho dá a cara para bater. Cadê a igreja, gente? A gente está tudo calado. Tem crente concordando, dizendo, mas era uma criança de 10 anos. Irmãos, aborto é crime. Aborto é pecado. Mas você com sua mente esquerdista, você não faz uma visão do mundo mais biblicamente. Você faz uma visão do mundo de acordo com a sua ideologia. Cadê o conselho dos pastores para ir para a imprensa e dizer, essa mulher não tem nada a ver com os crentes? Mas a igreja é dividida, tem várias denominações. Então se levante o representante de denominação A, B e C para ir para a imprensa e dizer, isso não é cristianismo. Fica todo mundo calado. Uns crentes politicamente corretos, que querem se dar bem com todo mundo. O cristianismo não se dá bem com todo mundo. Ou agrada a Deus, ou agrada o mundo. A palavra protestante é isso, é protestar. Mas a gente quer ser bem aceito. Nós temos negado, irmãos. Nós queremos ser aceitos pelas pessoas. Nós pensamos, nós falamos e almejamos o mesmo estilo de vida do ímpio. A gente tem ficado calado. Uma pessoa ligou para mim de outra cidade. Ela tem um comércio. E ela foi logo dizendo a mim assim, olha, Janeide, já veio aqui dar uma palavra. Ela tem uma escola. Já veio aqui dar uma palavra, fulano. Só gente, como se dissesse a mim, você vai ter que vir. Mas eu quero uma coisa, eu quero que você fale contra o feminismo. Ok. Mas sem citar a Bíblia. Eu disse, olha, eu posso até ir, agora eu não estou entendendo uma coisa. Você está me dizendo que sua escola é confessional. Ela é confessional, ok. Como eu vou contrapor um pensamento sem um pensamento? Não, você não pode falar da Bíblia porque o meu advogado me disse que se você falar da Bíblia, eu vou ter problema. Eu disse, irmã, não dá para eu ir. Não dá para eu ir. A gente quer falar do Evangelho, mas não quer pagar o preço de falar do Evangelho. Aí, olha, irmãos, Pedro nega diante de todos, mas olha esse detalhezinho aí das entrelinhas. 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Meu Deus, o ser humano, eu não sei não, viu? Ainda tem gente que se acha. Sabe o que é que Pedro fez no nosso nordestino? Se fez de doido. Tá ligado? É aquela hora que eu e você peca, que eu e você faz algo errado, e quando alguém vem dar uma pressão, a gente diz, eu não sabia. Tô entendendo não. O celular tá com problema, a ligação tá chiando. Depois a gente conversa. Irmãos, Pedro disse, eu não sei o que você está dizendo. É aqueles pecados que a gente comete e finge que não é pecado. Às vezes, eu ajudo meu marido que na Vinac. E às vezes eu chamo a atenção de alguns deles que trabalham conosco. Aí eles dizem, Janeide, eu sou tão esquecido. Eu digo, não.
Sabe por quê? Você não fez porque você não quis. Você era esquecido se no dia do seu salário você esquecesse de vir receber. Aí eu dizia que você é esquecido. Mas dê dia 10 e não pague, não. Esqueceu não, você não fez porque você não quis, assuma. É mais bonito. Você pecou porque você gosta de pecar, porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente fala mal porque a gente é fofoqueiro. A gente não se alegra com a alegria do irmão porque a gente é invejoso. A gente se acha porque a gente é soberbo. Pare de fazer de conta que você não está entendendo. E olha o que esse comentarista diz. É uma falha descrever enganosamente as nossas ações para servir a um propósito. Fingir que não entendemos ou não pensamos. Ou não nos lembramos, quando na realidade entendemos, pensamos e nos lembramos. Você não fez aquela ligação que tinha que fazer para a irmã, não era porque você estava sem crédito, é porque você não quis. É porque você não quis. Então Pedro se fez de doido. Hã? O quê? Não estou entendendo não. Verso 71, 72. Vocês vão ver que é progressiva. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Esse alpendre, quando vai para o grego, é a ideia de que já é saindo da casa. Então, o que era que Pedro estava fazendo? A primeira criada o conheceu, ele se fez de doido. Ele estava saindo de fininho, irmãos, para ninguém conhecer ele. E a criada vai dizer, ele também estava com Jesus, o Nazareno, quando se referia que o Nazareno era um lugar insignificante, sem valor. Aí agora, a resposta de Pedro é mais dura. Sabe por quê? Porque pecado é evolutivo. Pecado é progressivo. Se na primeira vez ele se fez de doido, eu não sei o que você está falando, agora ele vai dar uma resposta direta. A Bíblia vai dizer, e ele o negou outra vez com juramento. Irmãos, Mateus 5,33 diz, não jurarás falso, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Sabe quando a gente nega a Cristo? Quando a gente espiritualiza nosso pecado. Você sabia disso? Que a gente tem mania de espiritualizar pecado. Olha, irmã, eu não queria lhe contar isso, mas como eu tenho muito apreço por fulana, eu vou te contar uma história. Pastor, eu vou entregar o cargo porque, olha, Deus não está me dando paz no coração. Eu estou sentindo que não é de Deus. Eu disse, menino, que pessoa espiritual. Eu pedi confirmação a Deus e Deus me confirmou. Além de jurar, olha o que é que Pedro diz, irmãos. Eu não conheço tal homem. As frases, quando elas estão no grego, elas têm algumas entonações de voz. E essa frase, não conheço tal homem, no grego é uma entonação de raiva. Pedro falou com raiva. Pedro disse, eu não conheço tal homem. Aquele Pedro que João 6, 68, 69 disse, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra da vida eterna? Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aquele Pedro que disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora estava dizendo, nem o nome de Cristo ele estava dizendo, era como se ele estivesse dizendo, eu não conheço esse Senhor não é meu Salvador, eu não conheço este homem. Verso 73, 74.
Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Veja bem, vamos para o texto. A terceira negação de Pedro foi o caos, né? Foi o fim dele. Interessante que os galileus, quando estavam em Jerusalém, o sotaque deles identificava claramente. É quando a gente vai para o Sudeste. Eu fui fazer um curso em São Paulo com 2 irmãs. Imagina, 3 mulheres em São Paulo, na Praça da Consolação. Aí o cara do hotel disse assim: olha, eu vou dar um conselho para vocês 3. Só peçam informação a policial e a taxista. Por quê? Porque 3 mulheres, quando abrem a boca, que são nordestinas, possa ser que alguém engane vocês. Então é isso. O sotaque denunciava que Pedro andava pela Galileia. Aí o que é que ele faz? Irmãos, ele pragueja e ele jura. Esse praguejar no grego é soltar palavras de maldição. Nós não sabemos se isso foi as pessoas ou se foi ao próprio Cristo. Aquele Pedro que disse: Senhor, eu jamais me escandalizarei no teu nome. Ainda que todos se escandalizem, eu, Senhor, eu jamais. Irmãos, isso é o retrato do cristão que não ora, que não vigia e que dorme. Pedro quis ser o melhor e tornou-se o pior. Quantos pregadores nos abençoaram com suas palavras e hoje estão longe daquilo que era para ser. Quem é mais velho que no Evangelho conhece Caio Fábio. Quem é mais velho conhece Ricardo Gondim. Veio até para a consciência cristã. Hoje nega a soberania de Deus. Apoia casamento homossexual. Liberação de drogas. Esse é o retrato do homem que não ora, que não vigia e que não medita nas Escrituras. Esse sou eu, esse pode ser você. Spurgeon vai dizer assim: ninguém, a não ser o Senhor, sabe quão mais longe Pedro teria caído se não tivesse sido divinamente detido em sua carreira pecaminosa. Sabe por que eu e você estamos em pé? Porque Deus tem cuidado de nós. Sabe por que eu e você ainda tem sido fiel? Porque a graça de Deus é sobre as nossas vidas. Porque senão, irmão, nós estávamos perdidos. Aí a Bíblia vai dizer que quando Pedro nega, quem é que canta? O galo. Existem 2 suposições para esse canto do galo. Primeiro, a guarda romana, ela mudava de turno às 3 horas da madrugada. E essa mudança de turno era um toque de trombeta, que no latim é canto do galo. Possa ser que tenha sido isso. Mas também pode ter sido que um galo cantou mesmo. Mas a pergunta é: por que é que esse galo cantou? Para 2 coisas. Primeiro, a denúncia. Era como se Pedro estivesse dizendo: você negou o Senhor. Lembra, Pedro, que Jesus te disse que você ia negá-lo? Mas esse canto do galo também, irmãos, foi um canto de graça. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro lembra da palavra. A palavra de Deus deve ser hoje para nós o cantar do galo. O galo não precisa mais cantar. Mas nós temos a palavra que nos denuncia. Nós temos a palavra que nos acusa. E por que é que nós não percebemos que estamos caindo? Porque nós temos lido pouco a palavra.
A palavra é a bússola. A palavra é o norte, é como diz o salmista, lâmpada para os meus pés. A palavra, ela vai clareando por onde eu estou andando. Então, eu preciso constantemente estar lendo a palavra, porque é a palavra que vai me lembrar. É a palavra. Mas nós estamos vivendo um tempo de sentir, de se arrepiar, de rodopiar. Nós não estamos gostando de palavra. A igreja não gosta de palavra. A igreja gosta de movimento, a igreja gosta de barulho, a igreja gosta de zoada. Um culto de 2 horas, passam para a palavra 30 minutos antes. E você fica em pé 1h30 cantando. E quando vai para a palavra, ataca a sede e a ida no banheiro. Nós não gostamos de pregação expositiva. Nós gostamos de alguém que lê um versículo, vai para Gênesis, vai para Apocalipse e diz que você é vencedor e que você é raridade. E nós saímos dizendo que benção. Hoje foi poder. Aí quando vem a luta, e vem. Quando vem a tentação, e vem. Se não for o poder da palavra, você faz pior do que Pedro. Aí a Bíblia diz que Pedro lembrou-se da palavra. Lucas 22:61, nesse mesmo contexto, vai dizer que depois que o galo cantou, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Eu não queria ter sido Pedro nessa hora. Provavelmente, essa fixação de Cristo a Pedro foi quando ele estava sendo levado do seu interrogatório de Anás para Caifás. Mas a gente não sabe. Sabe por que o olhar de Cristo perturbou Pedro, irmãos? Porque mesmo Pedro não querendo, Pedro andava com Cristo. Porque mesmo Pedro não querendo, Pedro tinha intimidade. Por que Pedro entendeu aquele olhar de Cristo? Porque é assim conosco. Marido e mulher não precisam de muita coisa, não é verdade? A gente olha um para o outro, a gente entende. E a gente diz ao outro que a gente não gostou, que a gente está chateada. É aquele olhar que a gente dá para os nossos filhos. Quando chegar em casa, você me paga. Você me paga, viu? Eu aqui não posso não, mas você vai ver em casa. Coitado do menino, já sabe, já leu o texto. Isso só é possível quem tem intimidade. E Jesus olha para Pedro. E esse olhar de Jesus mudou. E a gente pode dizer que esse olhar tinha três direções, vamos assim dizer. Primeiro, o olhar de Cristo para Pedro foi um olhar pessoal. É como se Cristo estivesse dizendo: Pedro, você não se conhece, mas eu te conheço. Pedro, você não quer que as pessoas me associem a você, mas você é meu. Foi um olhar de censura, dizendo: logo você, Pedro. Mas também, irmãos, foi um olhar de graça. É como se Cristo estivesse dizendo: Pedro, arrependimento traz esperança. Caia em si, que eu posso fazer você de um vaso novo. E o verso 75 vai dizer: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ai, que maravilha. Aqui está todo o desenrolar da história. Tem um comentarista puritano que diz assim:
aqueles que pecam docemente devem chorar amargamente. Sabe qual é o nosso problema, irmãos, hoje? É que a igreja não chora mais pelos seus pecados. E eu quero dizer a você que o choro pelo pecado é necessário. Morrer dói. Mortificar dói. O que é que faz uma pessoa subir no púlpito, pregar, cantar e chegar em casa, botar veneno na comida do marido? Nossa, você não pensa isso, não? Não chora mais pelo pecado, irmãos. Sabe por quê? Porque os eleitos de Deus, quando pecam, choram. Mas o filho da perdição peca e não está nem aí. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados amargamente. Nós não choramos mais, irmãos. Nossos jovens estão fornicando dentro das nossas igrejas. E a gente faz vista grossa. A gente não junta as pessoas para dizer, irmãos, vamos orar, tem pecado na igreja. As pessoas estão adulterando, estão mentindo. E a gente não chora mais. A gente não chora mais pela vida fútil que a gente leva. Quando a gente vê uma coisa dessa que saiu aqui, que da igreja perseguida, tanto faz, não sou eu. Entra por aqui e sai por aqui. Eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos. A gente não chora mais quando a gente peca. A gente não chora mais quando a gente magoa alguém. A gente não chora mais. Mas Pedro chorou amargamente. Sabe qual é a diferença de Pedro para Judas? Se você continuar lendo, aí você lê em casa. Mateus 27:3 vai dizer que Judas teve remorso. Judas não se arrependeu. Sabe por quê? Porque Judas era filho da perdição. Isso é pesado, né? O próprio Jesus, em João 17:12, vai dizer que Judas era filho da perdição. Mas Pedro chorou amargamente, porque Pedro era um eleito. Lucas 22:31-32, Cristo olha para Pedro e diz, Pedro, Satanás quis te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Os eleitos de Cristo, Ele intercede por nós. Satanás quer nos peneirar. Esse peneirar é essa ideia mesmo, que o trigo tinha que ser separado da casca. Então era numa peneira, jogava para cima, jogava para baixo. Jesus está dizendo, Satanás quer te sacudir, mas como tu és meu, eu rogo por ti, para que tua fé não se desfaleça. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. Está aí que está toda a diferença. Choremos pelos nossos pecados, irmãos. A igreja não está mais lugar de clube social, em que se apagam as luzes e mais parece uma boate. Para terminar, eu não poderia terminar sem esse texto. Eu já bati tanto em vocês, né? Aí eu vou dar um docinho lá da Cacau Show. Bem gostoso. Eu não poderia terminar sem esse texto. Marcos 16. Vamos lá, que vale a pena. Vai lá para frente. Eu estou chegando ao fim. Marcos 16. Ai, irmãos, como eu me emociono com esse texto. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que o nosso Cristo foi traído. Ele sangrou na cruz do Calvário de 9 da manhã a 3 da tarde. Mas ao terceiro dia o nosso Cristo ressuscitou. Não era o fim. Não era. Marcos, do 1 ao 7, diz assim.
passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas, ai meu Deus, ide, dizei a seus discípulos e a... Por que você acha que foi isso? A Bíblia vai nos dizer que depois da negação, Pedro foi pescar. Eu tenho certeza que no coração de Pedro estava aquela afirmação: eu não sirvo mais para ser discípulo. Eu neguei. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu não sou digno. Eu neguei Cristo. Aí, irmãos, o anjo poderia simplesmente dizer: diz aos discípulos que Jesus, ele não está mais aqui, ele está vivo. Mas se ele só dissesse os discípulos, talvez Pedro dissesse: não falou comigo porque eu não sou discípulo, porque eu neguei o Cristo. Mas o anjo vai dizer: diz aos discípulos e a Pedro. Cristo estava dizendo: Pedro não pode se sentir discípulo, mas eu perdoei. Pedro, você ainda é meu. Pedro, apesar da negação, tu és meu. Tu foste comprado com preço de sangue. O verdadeiro arrependido sempre é bem-vindo na presença de Cristo. Vai e diz a Pedro que eu quero ter um encontro com ele. Aí, irmãos, nós vamos lá para João, quando Pedro está pescando e Cristo aparece. E depois que eles fazem aquela pesca maravilhosa, Cristo se direciona particularmente a Pedro e diz: Simão Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes, porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. E esse me amas é o amor sacrificial. Que Jesus estava dizendo: Pedro, tu me amas a ponto de colocar a tua vida em risco. Aí o Pedro soberbo lá da frente, que disse: de modo nenhum eu me escandalizo, não responde com o mesmo tom desse amor. Pedro responde no amor de afeição. E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Pedro está dizendo: Senhor, eu reconheço a minha fraqueza. E diante da minha fraqueza, eu posso te dizer: eu não sou melhor do que ninguém. Eu não quero me sobrepor a ninguém. Eu apenas quero te dizer, diante de tudo que eu sou, que é nada, que eu te amo. Aquele Pedro que nega Cristo perante o sinédrio, teve uma vida restaurada. É aquele mesmo Pedro de Atos dos Apóstolos que, quando é levado para o mesmo sinédrio, se levanta com ousadia e diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Que eu e você possa ter uma vida que exalte a Cristo. Que eu e você, nessa geração perversa que nós vivemos, tenhamos uma voz de ousadia para dizermos a essa sociedade
que existe um Cristo ressurreto, um Cristo que vem buscar a sua igreja, um Cristo santo, um Cristo puro, e nós somos a noiva e esperamos o noivo ansiosamente, porque a nossa terra não é aqui, o nosso lar não é aqui, nós estamos aqui de passagem, nós vamos deixar tudo que nós construímos aqui, nós não vamos levar nada a não ser a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, irmãos.